Boa noite, boa noite, boa noite. Começando aí mais um episódio do PMR. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Foi um tema aí que virou consequência do último episódio, há 15 dias atrás, e que vale a pena dar uma focada no assunto, que é bem interessante, né? Muitas pessoas, teoricamente, acham que a cirurgia bariátrica vai resolver a parada toda, e a gente está aqui justamente para falar sobre a cirurgia, não ela em si, né? Mas o impacto que pode causar, tanto pré e pós-cirúrgico, tá? E a gente vai abrir a partir de agora. Eu peguei o site aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, então tudo que eu falar aqui é do site deles. Tem algumas coisas aqui que ocorrem divergências comigo, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes com isso, mas a definição para eles é que a cirurgia bariátrica e metabólica, também conhecida como cirurgia de obesidade, ou popularmente conhecida como redução de estômago, reúne técnicas com respaldo científico destinadas ao tratamento de obesidade mórbida ou obesidade grave, e também doenças associadas ao excesso de gordura corporal ou agravadas por ele. E aí ele fala aqui, né, em 10 anos de estudos, mostrou que é importante, né, observar a funcionalidade desses órgãos, os órgãos envolvidos nas cirurgias, assim como a produção das substâncias hormonais, tá, que pode sofrer impacto por não ter, né, por não fazer a cirurgia, né? Então, se a pessoa não faz a cirurgia, pode machucar funcionalmente, né? Pode ter uma disfunção dos órgãos envolvidos e também na produção de substâncias hormonais, tá? E aqui ele também fala que geralmente a cirurgia é feita para paciente obeso que procura, né, perda de peso, seja no controle, curas, aí já fala aqui, ó, curas de doenças endocrinológicas como diabetes, hiperuricemia e até hipertensão, tá? E também, como a gente falou de diabetes 15 dias atrás, então por isso que a gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica, tá? Então, a gente vai abrir agora, então antes eu vou introduzir aqui a mesa, então, a mesa está unida, então tem aqui o Caio, que é o nosso físico, o Roy, que é o nosso hipnoterapeuta, e a Sami, que é a nossa nutricionista. Então a gente vai conversar a partir de agora. Lembrando que tudo que nós falamos aqui não deve ser levado como uma verdade absoluta, tá? Então por isso que a gente está trazendo uma equipe multi. A cirurgia bariátrica, teoricamente, é uma parada que necessita, né, antes de executar, realizar a cirurgia, de uma visão multidisciplinar, com médico, endócrino e etc., para saber se é válido ou não, tá? Então, vamos começar agora. Quem tiver dúvidas, já manda aí no chat. Se você conhece pessoas que estão, digamos que, pensando em fazer a cirurgia bariátrica, já compartilha esse vídeo aqui com as pessoas. Ou se você mesmo que está assistindo está pensando em fazer. O que acontece aqui? Na visão oriental, teoricamente, a gente vai evitar o máximo possível das cirurgias, tá? Assim, vou dar um exemplo mais fácil. Na menstruação, na saúde da mulher, que a gente fala, a gente evita com que a mulher tome anticoncepcional. Então, esse é o primeiro item. Por quê? Isso aí já vai mudar toda a questão energética e fisiológica, energeticamente, do padrão da saúde da mulher. Assim como o homem, né? Tem a cirurgia, eu não vou lembrar o nome agora, que é quando faz para o homem não ter mais filho. Tem um nome. Vasectomia. Vasectomia. Teoricamente, a medicina oriental fala para não fazer esse tipo de cirurgia. Assim como a mulher também não pode fazer a cirurgia para não ter filho. Esterectomia. Isso, esterectomia. E aí você tem qualquer tipo de cirurgia. Então, quaisquer tipos de cirurgia, se possível, não fazer. Porque vai, né, quebrar a questão de meridiano, fisiologia energética. Então, só em último caso que você deve fazer. Claro, se você tiver um aneurisma, né, tiver um derrame, uma artéria cerebral azedada ali dentro, aí você vai fazer. Tá? Mas caso contrário, se conseguir evitar, é o melhor a fazer. Tá? E aí a gente sempre usa, de novo, a prevenção. Tá? Então a gente sempre vai utilizar prevenção e promoção. Vendo, né, a questão da parte emocional, né, mental e emocional, que o Roy vai comentar aí, a parte nutricional, né, que aí tu vai comentar, mas a questão da dieta, né, e a questão das partes físicas, né, então exercício físico, meditação, o tai chi, o qigong, o yoga, liang kong, né, dependendo da modalidade que o terapeuta vai fazer. Aí o Caio comenta aqui a questão da física, né, no pré-operatório, no pós-operatório, que vai precisar, dependendo, pode limitar alguns movimentos dessa pessoa, né, ela vai ficar
acho que 30 dias, né, dependendo do corte, dependendo da pessoa, etc., vai ficar um período ali parado. Tá, isso vai, né, dependendo, limitar as atividades de vida diárias desse possível paciente, né, dessa possível pessoa que receber a cirurgia. Então, a medicina oriental a gente evita. Primeiro item, evita o máximo que der a cirurgia, olhando sempre esses itens que eu falei para vocês. O segundo ponto é que não tem como fazer, né, não tem como fazer a prevenção, eu quero fazer a cirurgia, o paciente vai fazer a cirurgia e acabou. Aí a gente entra no segundo ponto, que depende do corte que o paciente receber para fazer a cirurgia, a gente já vai ter alguns meridianos sendo atacados energeticamente. Tá? Então, se é um corte, volta aqui, depende do corte, tá? Então, você está vendo aqui que são várias linhas aqui, né? Então, dependendo do corte, vai pegar algum meridiano. Então, automaticamente, esse meridiano, não necessariamente aqui nessa região, vai ter problema. Na verdade, a cirurgia bariátrica agora é feita mais com... Eles evitam um corte, é umas cânulas Laser, que né? entram. Não é nem laser, são 4 Ia. cânulas que entram no... Quatro cânulas, né? Tem pessoas que fazem cirurgia bariátrica, você vê que a pessoa fez, na hora que ela fica sem camiseta, tem uns 4 buraquinhos. Então, entra umas cânulas nesses buraquinhos e o médico faz a cirurgia por ali, entendeu? Mas Tem acho a que não é cirurgia isso que ele aberta, está falando. tem a cirurgia É o corte aberta. do estômago. É o corte do Então, meridiano. não, Ai, mas está fiquei na dizendo o dúvida. corte da cirurgia. Não, o corte pode ser também. Na verdade, você tem duas explicações. Tem o corte, por exemplo, antes, né, uma cesárea, por exemplo, ela tem um corte, um exemplo. Então, mas é isso, mas Mas a aí quando bariátrica você não tem corte. enfia mas quando você enfia internamente, tipo silicone, Sim, por sim, exemplo, você fica raspando ali. Essa sim, sim. raspagem também corta o meridiano. Acho que eu me Lógico, expressei errado, entendeu? entendi. O cortar não é cortar. O cortar é tipo, corta o fluxo de energia do meridiano. Entendi. E isso pode dar o problema. Só que o Tá. problema não é causado na região que é feito. Beleza, eu fiz a bariátrica, então eu vou ter problema aqui? Não. Pode ser por quê? Porque o meridiano é uma linha, né? Uma linha imaginária, teoricamente imaginária, que ou sobe ou desce. E aí você não vai ter problema aqui, onde fez a cirurgia. Pode ser que, dependendo do meridiano de estômago baixo, que passa na região da barriga, né? Pode Sim, acometer aqui, problema no rosto, que tem um meridiano de estômago aqui. Ou pegar aqui na perna. Pô, mas eu comecei a ter dor no joelho depois da cirurgia. Por quê? O meridiano de estômago passa na região onde foi feito o movimento da cirurgia. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, dependendo de como que você movimenta a cirurgia, seja pelo corte energético, ou pelo corte físico, ou pelos pontinhos, tipo arterioscopia, né, do menisco agora, ligamento LCA, LCP, que aí você faz, minimiza, né, o dano físico, né, a cicatriz, por exemplo, mas o meridiano, como ele é interno, dentro do corpo, pode sofrer esse bloqueio energético. Ficou claro isso aí para vocês? Tá? entendi. Então, esse é um ponto. Tá? Então, o corte que eu falo é o cortar o meridiano. Tá. Fácil. Cortar o fluxo de energia do meridiano. E aí, como que vocês entenderem esses meridianos, eles existem, né? Tanto superficial, seria tipo a camada da pele do músculo, né? A pele do frango, por exemplo, que tem, né? Você tira a pele, aí acho que o Caio chama aqui de fáscia, que aí tem os meridianos superficiais, aí você tira as camadas de músculo mais interna, que aí pega perto dos nervos ali, os meridianos mais profundos. Tá? Aí quem tiver mais interesse em ver isso, no Google, se você botar artigo científico, na PubMed, MedScience, o pessoal está fazendo estudo de acho que é termografia dos meridianos, então, para vocês entenderem, né? Então ele põe uma agulha nesse ponto de acupuntura e vê onde que gera calor. Aí você vai ver que ele gera o calor numa linha. Uma linha, ele fica quente. E aí essa linha de calor é a linha do meridiano que ele está trabalhando. Tá? Então existem esses estudos aí. E é bom usar os americanos porque os caras querem sempre quebrar a medicina oriental. Então é legal. Então quem tem curiosidade aí de ler os meridianos, funciona. Tá? Então esse é o segundo ponto. Da cirurgia pode cortar a função energética dos meridianos. Tá? E primeiro, segundo e o terceiro. Vem a questão se o paciente, se a gente atua com a prevenção e promoção, teoricamente, a gente não precisa ir para esses pontos mais agressivos, né? Porque a cirurgia é um ponto agressivo. Na visão oriental, ela teoricamente é levada como último caso. Então, é possível prevenir, por exemplo,
vamos mudar um clássico, né? Mudar exemplo de AVE, né? A gente consegue prevenir a AVE com a medicina oriental. Não está falando que é curar, né? A cura não existe. Mas a gente consegue mexer e trabalhar isso aí, né? Por quê? Porque a gente usa na questão do padrão mental e emocional. Tá? Então, a visão oriental fala muito disso. A questão da cirurgia bariátrica fala muito do movimento terra, né? Do movimento madeira, porque é músculo, ligamento e tendão. E aí tem emoções enraizadas aí. É padrão, né? Acho que todos os episódios eu vou falar disso. Que é rancor, ressentimento, preocupação, estresse, né? Que aí a SAMI também entra. Tipo, por que o paciente começou a comer por compulsão e acabou engordando e aí ficou obeso? É metabólico? É hormonal? Ou é porque um fator emocional ficou tão agravante nele e ele começou a fazer aquilo como válvula de escape e perdeu o controle? Então é uma junção de fatores. Então a visão oriental olha bastante isso. Claro que tem outros fatores também, né? Que eu não vou entrar ainda. Que é o fator sutil, que pode ser, né, em casos outros, né, sutis de outras gerações, pode estar impactando aí também. Então, o geral seria isso. Então, a gente, da visão oriental, a gente trabalha muito mais na prevenção para evitar. Se não conseguiu evitar, né, o paciente veio para a gente já com a cirurgia marcada, fez, e aí vai voltar, já está cortado, e a gente tem que tratar essa cirurgia, né, para tirar a dor, acelerar a recuperação. Daí a gente faz essa questão dos meridianos. Vê qual meridiano que teve, né, não incisura, mas o processo de cirurgia, ver se teve algum impacto energético ali e ver onde que causou o problema. E aí a gente chega lá. E aí depois que fez a cirurgia, a gente usa, né, também a fitoterapia para provocar a cicatrização de uma forma mais rápida. Tá? Aí eu não vou falar os fitos aqui, senão todo mundo vai ficar usando, não. Então, tem alguns fitos, tem alguns fármacos, né, que dá para fazer, que aí a gente usa para cicatrização, tá? Mas eu não vou falar aqui, senão aí todo mundo vai querer comprar. Mas a ideia é o quê? Se você estiver passando por algum fator de cicatrização e etc., existem alguns fitoterápicos, tá? Que dá para a gente trabalhar. Manda aí. Falou que o ideal é evitar chegar nesse ponto da cirurgia, porque a própria cirurgia acaba desequilibrando esses os como é que é o nome? Meridianos. Os meridianos, isso. Mas beleza, aí a pessoa acabou, fez a cirurgia, chega lá para você. Tudo bem que tem uma questão que aí a medicina oriental pode trabalhar, que é na cicatrização e dor, mas como é que vocês fazem essa avaliação aí de, sei lá, de averiguar, por exemplo, se essa cirurgia efetivamente afetou o meridiano, se afetou muito, se afetou pouco? Tem alguma coisa que vocês fazem para fazer esse tipo de verificação? Tem a avaliação da dor, que é física, né? Então a gente pergunta. Na verdade, a gente não precisa, mas a gente pergunta. E tem um ponto que, assim, por exemplo, ele fez aqui a incisura, lá, os pontinhos, sei lá, ele machucou aqui, tá? Então vamos fazer essa região aqui, que depende, né, da pessoa, etc. E depende do tamanho da pessoa, se ela é maior, se ela não é, etc. Mas ela teve algum meridiano que foi machucado. Então isso pra gente, né, a gente vai ver, né, quando a gente olha o paciente, pô, ele tá... Por que eu falo estômago e baço? Porque são os dois meridianos que passam paralelo aqui, né, em torno de 3 a 4 dedos do umbigo pro centro, tá? Então o umbigo tá aqui, 3 a 4 dedos para a lateral, tem esses dois meridianos, estômago e baço. Tá? E aí a gente vê, opa, pode ser que tenha alguma coisa aqui. Aí a gente vai seguir o trajeto do meridiano. Pé abaixo, né, que vai descendo a perna e chega até o pé, ou subindo, que sobe aqui e vem parar aqui no rosto. Então pode ser que eles tenham algum desconforto, algum sintoma aqui. E aí esse sintoma seria, a gente só seria como se fosse uma prova real. Lembra lá uma prova real falando, opa, realmente aconteceu alguma coisa aqui. Esse é o primeiro ponto. Aí você fala assim, Kim, será que bate? Não, aí você tem outras ferramentas de diagnóstico que a gente vai procurar. Depois a gente vai procurar a orelha. Para ver se tem alguma veia, se tem alguma mancha, se tem alguma ponta, alguma coisa falando na orelha, tá? Aí tem várias técnicas, tá? Aí você pode ver na íris, se aparece alguma mancha. Pós-cirurgia, pode aparecer mancha. Quem trabalha em hospital, analisem a íris e as orelhas de pacientes que estão na UTI. Vocês vão ver que sempre, presta atenção, sempre vai ter alguma manchinha diferente nesses pacientes. É diferente de quem está na enfermaria, no PA, né, pronto atendimento, ou pessoas normais na rua.
Dá uma olhada, você vai ver a orelha, né? Quem gosta, né? Quem mostra, anda aí com a orelha aberta, você olha, geralmente pessoas normais, a orelha tá ok. Pode ter manchas brancas ou vermelhas, geralmente, essa é a maioria das pessoas. Mas quem tá na UTI vai ter manchas mais escuras, tanto na orelha quanto na íris. É surreal isso, tá? Aqui, mas eu tive, né? Alguém botou o lápis no meu olho. Não, tá nada a ver. Vai aparecer outras manchas. É normal. Não sei, meus pacientes são retardados. Mas tem. Que medo. Mas aparece. Então você consegue ver essas manchas. Então a gente vai ver esses pontos de diagnóstico para saber aonde está pegando. Tá? Então, tanto a orelha quanto na íris. Aí, ó, a parada vai começar a ficar legal. Quem é massoterapia, né, quem faz a terapia manual na oriental, shiatsu, tuiná, que mais? Reflexologia, doin, vai passar a mão. Agora começa a ficar louco. Vai passar a mão, né? Então, quem faz reflexo no pé tem algum microsistema, é um microsistema, né? Como se fosse na orelha, um pavilhão auricular, uma área de reflexologia. Você vai passar a mão aqui no ponto de estômago, o paciente vai referir alguma coisa. Pós-cirurgia, ele vai referir, estou incomodando. Então, aqui é um ponto de diagnóstico. Na mão tem a mesma coisa, que é a curiosogia, que a gente chama. No ouvido é a mesma coisa, que é a massagem simpática, né? Parasimpática, uma massagem auricular, né? Dependendo do nome que você vai fazer. E aí também, olhando, né? Pode ser que fique inchada a barriga da pessoa, pode ser que não, depende, né? Pode que mude a cor e etc. Aí a gente vai ver também. Aí tem a acupuntura abdominal. Eu nem vou entrar aqui, mas tem a acupuntura abdominal que, dependendo da incisura, pode pegar também, mostrar pra gente o que está acontecendo. Então, a gente vai analisar o corpo do paciente, vai ver o que aconteceu com ele, e baseado nisso a gente vai averiguar. Ficou claro Legal. isso aí? Perfeito. Não dá para bater o martelo? Fazendo bonitinho dá. Agora, bater o olho assim é só prática clínica mesmo, tá? Então, mas geralmente o que eu ensino né, para quem quer aprender. Olha aqui os meridianos que passam aqui, você tem uma noção do que está acontecendo. Depois faz reflexo no pé, todo terapeuta oriental sabe qual é reflexo no pé, tem mapas na internet, vocês conseguem ver. Na mão é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Orelha também, tem mapa na internet, então dá para fazer. O olho é mais difícil, o olho não tem tantos cursos bons no Brasil. Mas se um terapeuta oriental for bom, ele vai olhar no teu olho e já vai bater o martelo. Tá? E aí a gente vê isso. Tem a massagem no crânio também, que dá para fazer. Né? Você vai apertar alguns pontos, você já vai sentir, opa, alguma coisa está acontecendo aí. Que não tem nada a ver, acho que até caiu por terra nessa teoria, do homúnculo de Penfield. Eu não sei se vocês estudaram. Na visão oriental é fake. Existe, mas caiu por terra essa visão. É muito mais dos meridianos e etc. Aí dos lobos, né? Aí o Roy já manja aí, neurociência e tal. Mas aí a gente olha essa avaliação física e aí a gente vai trocando ideia com o paciente. Só que não é só isso. Aí, né, para fechar. Para fechar não, né? Para fechar esse tema, essa pergunta. Dependendo do que o paciente faz de dieta. Então, se ele prefere comidas de um tipo X, né, de um sabor X, de natureza X, então o tipo do alimento é tipo doce, salgado, picante, azedo, amargo, a gente já vai, algum movimento está desequilibrado. Ou se ele prefere alimentos frios, quentes, neutros, mornos, aí já representa uma coisa. Ou se ele prefere comer um alimento mais da cor verde, mais da cor amarela, mais raiz, isso aí a gente já vai começando a mexer. E aí fecha também, além disso, né, a questão da saúde prévia, né? Então, se for uma mulher, como era a menstruação pré-cirurgia, vai ter um impacto brutal na cirurgia. Isso vai ter, pra gente tem. Então, se a menstruação... Batata. Eu já peguei 2 pacientes assim, no pós já, né? Eu não acompanhei o pré. Ele já veio feito e tudo bem. A mulher tinha problema na menstruação. A recuperação dela foi bem zoada. Tipo, eu tive bastante dor de cabeça ali para começar a trabalhar. Então, era uma TPM sinistra. Era cólica, tipo, de ela não conseguia levantar da cama, né? Tipo, quem é mulher vai saber. Já o homem era mais tranquilo, ele só tinha problema de estresse. Só que acontecia, ele comia por compulsão. Tô estressado, essa reunião, eu fiquei puto, tomava um cafezaço, café puro, tipo copo, canecão, sei lá quanto cabe na caneca, 300 ml, né, 300? Sei lá, 200 ml de café puro. É bizarro aquilo. E ele tomava para dentro e ainda comia. E só que ele fez a cirurgia, eu não vou entrar em detalhes, né, mas aí ele fez a cirurgia, óbvio, né, funcionou por um tempo. Só que o menino não respeitou as
orientações. As regras. As regras principais do jogo. Então aí deu ruim. Então, na visão oriental é isso. Tipo, a gente tenta evitar ao máximo. Se já deu, vamos fazer. Deu consequência? Vamos tratar. Mas a gente sabe que veio da cirurgia. Aí tem outras técnicas que aí a gente dá para trabalhar baseado nessa cirurgia. Porque aí tem, acho que para fechar, eu não sei se esses pontinhos fazem, qual é o nome? Aquela cicatriz que fica na pele quando faz o... Queloide? Queloide. Fica queloide, Caio? Depende, né? Depende da pessoa, né? Depende da pele, pelos pontinhos. Depende da pele, né? Aí esse queloide, olha a brisa, hein? Esse queloide, a gente vai ter que fazer outra técnica da medicina oriental, que é a acupuntura estética, para desfazer esse queloide. Só que para desfazer esse queloide é o que eu estava falando pré-sâmia, que é tirar o sangue disso ali. Tem que estimular o Qi Shui. Ficar fazendo sangria com a lancetinha ali. Soca, até mexer. Para estimular o Qi Shui daquilo ali. Para deixar a cicatriz mais mole. Não é que ela vai sumir. Mas ela vai ficar mais mole, aí a gente vai começando a estimular. Dói pra caramba. Deve doer mesmo. Mas aí tem esse meridiano. Aí o que acontece? Por isso que eu falei, pode ser que corte o fluxo energético ali. Então, se tem uma queloide, quem tem cicatriz? Vamos falar cicatriz, tá? Quem tem a cicatriz, e aí passa o meridiano aqui, tem vários meridianos aqui, né? Tem uma cicatriz aqui, pode ser, não é 100%, que o paciente possa ter algum problema nesses meridianos aqui. Que babado. Assim como, agora vamos cutucar, assim como piercings, tatuagens e brincos. Aí a gente consegue. Sabe, Kim, é mentira. Toda vez que você faz um furo na orelha e inflamou, você pegou um ponto de acupuntura. Aí a gente vai lá e começa a... Não, mas é o padrão. Aí fala, não, então eu não posso fazer tatuagem? Não, você pode. Só que você tem que saber o que está acontecendo. Que não é tema dessa live, mas tipo, gente que fecha batata, ombro, pode ser que tenha algum desconforto nessa região que foi fechada. Eu atendo atleta. Legal para falarmos disso depois. O Caio também pode falar, porque ele atende atleta, atende físio, aí depois ele comenta. Mas esse é o outra live. Então, mas quando a gente fala de corte fisiológico energético, é isso. Pode ocorrer uma disfunção energética. Então, por isso que a gente evita o máximo da cirurgia. Acabou. Essa é a minha visão. Minha visão não, é a visão oriental. Eu só estou repassando. Beleza. Já posso emendar aí? Vai lá. Tá. Assim, antes de começar, o que o André falou é que o mais importante realmente é o prevenir, né, do que remediar, com certeza. Até isso na visão ocidental também é assim. Previne o máximo a cirurgia em qualquer ocasião, então na cirurgia bariátrica também, né? Mas chega um momento que o paciente, que a pessoa está um obeso mórbido, que, assim, não tem como escapar da cirurgia, não tem como fazer. Em questões até de mobilidade desse paciente, não consegue se mover direito, não consegue andar, não consegue respirar, não consegue dormir, entendeu? Então, chega uma hora que questão, assim, funcional, não é nem questão estética, infelizmente, algumas pessoas operam por questões estéticas, daí eu não concordo também, mas questões funcionais, se a pessoa está com essa dificuldade, está com essa disfunção, né, tem que fazer cirurgia, não tem o que fazer, não dá para escapar disso, entendeu? Ela não vai emagrecer. Lógico, daí tem a parte pré-operatória de preparar para a cirurgia, não adianta nada o cara fazer a cirurgia, o cara continua ansioso, o cara continua comendo igual um animal, entendeu? Não dá para fazer, então tem que preparar. Então, quem é que vai preparar para o cara não comer? Questão com a parte compulsiva. A nutricionista, o André, que vai fazer a parte de acupuntura, o Roy, questão de meditação. Então, é tudo a parte pré-operatória. Então, é extremamente importante isso quando o paciente está para fazer a cirurgia. Não adianta nada marcar a cirurgia, daí, 2 semanas depois, já realizar. Tem todo o processo, né? A fisioterapia, então, a parte da nutrição, na parte do que ela vai falar, mas no equilíbrio nutricional, o Roy na parte
essa parte emocional de ficar equilibrado, o André com essa parte de acupuntura também, para equilibrar toda a parte energética, e a fisioterapia, a parte pré-operatória, na minha opinião, é mais assim, preparar o paciente, por que ele vai passar, ele vai ter, no pós-operatório, algumas restrições, né? Então, vai ficar sem se movimentar, ele não tem que ficar na cama, mas vai ter limitações um pouco de movimento. A parte respiratória, então, o fisioterapeuta respiratório, ele entra também ensinando esse paciente a respirar, uma respiração diafragmática, que não é a respiração tanto pelo tórax, uma respiração mais pelo abdômen, para não forçar tanto. Você tem que orientar o paciente no pós-operatório, de não ficar numa postura tão antálgica, por conta dos pontos que vão ter aqui, então vai gerar muita fibrose, então você tem que deixar ele numa posição mais ereta. O uso de cinta é extremamente importante nos primeiros meses. Então, meio que a fisioterapia é meio que para preparar o paciente. A fisioterapia na pré-operatória é importante? Mas, na minha opinião, essa parte nutricional e equilíbrio emocional é muito mais importante. O quase 100% do pré-operatório vai ser a parte nutricional e o equilíbrio emocional. Acabou. A fisioterapia é mais para você ensinar como os pacientes devem respirar, mais questões de uso de cinta, orientações que ele vai fazer no pós-operatório, tá? É mais isso. Alguma pergunta por aqui? Alguém tem alguma pergunta? Calma aí, aqui assim, a parte da físio do pré, nesse caso da bariátrica, né? Não é em todas as outras, só para deixar claro aí. Nesse caso, no caso da bariátrica. Em casos ortopédicos, daí é um monte. No caso da bariátrica, é mais essa parte respiratória que você vai orientar, vai também deixar ele ciente que ele vai ter dificuldade, às vezes, de locomoção por alguns dias, e falar para o uso de cinta, a cinta abdominal, que tem que usar também, por conta dos pontos que tem ali, né, também questões de flacidez, né, e também pode preparar ele e falar assim, você vai fazer a bariátrica, daí depois você vai emagrecer, lógico, em todo o processo, mas depois também vai ter a flacidez da pele. Então, ele vai ficar com aquela pele toda caída e provavelmente também, se ele não está se sentindo bem com aquela pele, se ele se preocupar com a parte estética, principalmente as mulheres se preocupam mais, né? Vai ter que fazer outra cirurgia para tirar aquela pele. Então, vai ter que passar por 2 processos cirúrgicos. Então, realmente, para a bariátrica é um processo, na minha opinião, de último caso. Questões mesmo de se a parte funcional desse paciente está agredindo. Nunca pense em fazer a bariátrica por parte estética. Tá obeso, se dá para emagrecer, emagrece. Não está atrapalhando parte funcional, não está atrapalhando o seu dia a dia, emagrece. Fecha a boca, faz atividade física e emagrece. Mas se realmente está atrapalhando no seu dia a dia, você não está conseguindo nem se locomover, e daí é questão de saúde. Daí você tem que fazer a cirurgia, não adianta. Daí no pós-operatório, a fisioterapia vai ser extremamente importante para quê? Tá? Esse paciente vai ficar lá na cama, um pouquinho acamado, né? Muito tempo na cama. Então, prevenções de trombose, tá? Então, vai ficar lá na cama, qualquer cirurgia é isso, tá? Não só a cirurgia bariátrica. Então, prevenção de trombose, você faz aqueles exercícios com o pé, movimentar o pé, não deixar o pé muito parado, movimentar a perna, para evitar que tenha um trombo ali na panturrilha, principalmente se acumula lá na panturrilha, né? E se esse trombo formar ali, ele pode se desprender, ir para o pulmão e gerar uma tromboembolia pulmonar. E daí tem outras complicações também. Então, qualquer cirurgia, mas principalmente essa bariátrica, o paciente vai ficar muito tempo acamado, tem que tomar cuidado com essa parte de trombose, tá? Então, tem que se preocupar muito com isso.
Então, fazer movimentos no pé, usar meia compressiva, extremamente importante. Sempre no pós-operatório, o paciente pós-cirurgia bariátrica vai usar meia compressiva, tem que usar, é extremamente importante para evitar até essa trombose, tá? Logo no primeiro, segundo dia do pós-operatório, o fisioterapeuta vai lá no quarto, além desses exercícios, já coloca o paciente para andar, para não ficar muito tempo parado. O andar, a marcha, a deambulação também evita o risco de trombose. Passar exercícios simples para o paciente fazer na cama, então levantar o braço, levantar a perna. São exercícios extremamente importantes, assim, é simples, mas para evitar trombose e evitar algumas deformidades. E ajudar também a ativar essa musculatura. Essa musculatura vai ficar muito tempo parada. E fora os exercícios respiratórios também. Então, quem vai atuar aí mais nesse pós-operatório imediato são mais fisioterapeuta que trabalha na área hospitalar e fisioterapeuta que trabalha nessa área respiratória. O fisioterapeuta respiratório também vai trabalhar na parte motora, mas naquela parte motora básica, exercícios que você faz na cama, exercícios básicos. Você deambular com o paciente. Você deambular com o paciente é considerado uma parte motora, tá? Então, é isso. Então, é fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, mais no pós-operatório imediato. E daí depois também entra a fisioterapia, a gente fala dermatofuncional, né? Essa parte mais estética, que é mais para cuidar da parte de cicatriz, da flacidez abdominal. Então, o fisioterapeuta vai lá fazer massagem cicatricial, realizar também drenagem linfática, extremamente importante, pode ter acúmulo de líquidos. Então, a fisioterapia vai atuar nisso, né? Então, vamos supor também, é um paciente que quer fazer atividade física, sempre gostou de fazer atividade física e passou por esse processo. Então, a gente tem que colocar esse cliente, esse paciente novamente para realizar essa atividade física. Então, é todo um processo. Vai passar para a fisioterapia hospitalar, fisioterapia dermatofuncional, e depois é para essa fisioterapia que a gente chama de fisioterapia ortopédica, certo? E vai preparar esse cliente, esse paciente, para realizar a atividade, junto com um preparador físico, né? Também vai ajudar bastante. Eu acho que é mais isso, né? E geralmente também conheço casos de clientes que o quê? Que quando era obeso, não sentia, dores na coluna, não sentia dores no joelho. Você pegava o raio-x, lógico, tinha desgaste, mas o mais importante é o paciente estar sentindo, então não sentia dor nenhuma. Fez a cirurgia, daí no pós-operatório, na hora que ele já estava se recuperando, vai no dia a dia dele, começa a sentir dor no joelho, começa a sentir dor na lombar. Então tem essa questão aí também, que o André falou dos meridianos que foram afetados, tem tudo a ver, mas também tem a questão da mudança de composição corporal desse cliente, desse paciente. Então, ele faz uma cirurgia, ele pesa 250 quilos. Daí, do nada, ele passa para 90 quilos, entendeu? 90, 80 quilos. Então, mudou a composição corporal dele. Junto com essa cirurgia, a gente tem que tomar muito cuidado, o paciente acaba perdendo massa muscular, entendeu? Daí, perde massa muscular, começa a sentir dor em outras articulações que não tem músculo para sustentar a articulação. Então, por isso que a nutrição é extremamente importante nessa dieta. Para quê? Para perder peso, para ajudar a perder o peso, mas não perder massa muscular também. Ela vai falar melhor, a Sami. Mas é isso. Então, a fisioterapia tem todo esse processo lá do pré-operatório, que é pouco, e do pós-operatório, desde lá da fisioterapia hospitalar, com esses exercícios metabólicos que a gente chama, né? Para prevenir trombose, para prevenir pneumonia, por exemplo, ficar muito tempo acamado. Daí vai para a parte motora, deambula com o paciente, vai deambulando até ter a alta hospitalar. Teve a alta hospitalar, coloca esse paciente para fazer atividade física, se ele quiser, se for do interesse dele, e vai indo, daí vida normal. Acho que é mais isso, o fisioterapeuta atua mais nessas questões, né?
Alguma pergunta? Eu. Pode perguntar. Eu acho, não é uma pergunta não, é só uma observação. Eu acho que a fisioterapia ela entra muito nessa questão do obeso, ex-obeso, porque eles não gostam de atividade física, a grande maioria, né? Exatamente. Então, eles vão muito pro Pilates, é muito comum. E eu acho bem interessante que seja feito sempre com acompanhamento de um fisioterapeuta. Mas essa é a minha opinião, né? Eu sempre tive essa É, opinião. E eu porque eu acho que... acho, mano, Continua. não, eu ia falar que eu acho que talvez a fisioterapia entre mais no paciente que teve problemas no pós-operatório ou durante a operação e acaba, ao invés de ficar 1, 2 dias internado, fica Também. uma semana e meia. Você tem que trabalhar em cima desse paciente, senão ele vai ter problema. Ele vai ter problema. É, Então, eu vejo qualquer que a cirurgia, fisioterapia... na verdade, qualquer cirurgia, é lógico, alguns hospitais não têm, né? Mas o paciente fica internado 2 dias ou mais, o fisioterapeuta tem que ir no quarto, tem que ir, certo? Para fazer, como te falei, exercícios metabólicos, exercício do pé, então orientar como fazer para evitar trombose, exercício respiratório, por quê? Porque ele vai ficar muito tempo deitado, então o pulmão não está funcionando direito, sempre orientar esse paciente a não ficar muito tempo deitado, ficar sentado, mudar de posição, entendeu? Então, são esses, assim, são mais orientações e exercícios você vai orientar para esse paciente ir fazendo, entendeu? Para não ter complicação. Tendo complicações, daí a fisioterapia vai atuar, lógico. Tendo alta, daí teve alta, é o que você falou, esse paciente não vai gostar, não gosta de fazer atividade física. Isso é verdade. Mas daí a gente já tem que orientar ele já no pré-operatório para ele realizar essa atividade física, para começar a fazer atividade física. E por isso tem que ter a parte emocional, a parte do psicólogo ali atuando, a acupuntura, o ROI, para quê? Para realmente fazer a cabeça dele, assim, mudar o pensamento desse paciente. Porque se realmente não mudar, ele só vai se situar com a alimentação, mas não praticar essa atividade física, ele também pode perder muita musculatura, muitas dessas coisas assim. Eu conheço, assim, cliente que, beleza, fez a bariátrica, emagreceu, ele conseguiu ter uma dieta equilibrada, mas não está praticando atividade física. Não pratica atividade física. Não pratica mesmo. A maioria não pratica. O que você falou é verdade. Mas daí pode ter outros problemas, como esses problemas articulares que eu falei. E daí ele vai ter que fazer fisioterapia, ou seja, ele não preveniu. Ele preferiu pagar a fisioterapia, o tratamento, do que ir numa academia. O que é mais caro? Você pagar uma academia ou você pagar 3 meses, 4 meses de fisioterapia? Entendeu? É mais caro a fisioterapia. Então, foi uma escolha dele. Ele preferiu não fazer atividade física. Você falou a verdade, né? Já peguei vários, assim. Tá lá na clínica. Faz 3 anos que fez a cirurgia bariátrica, emagreceu, segue à risca a nutrição, mas nunca fez uma atividade física, sempre foi sedentário. Teoricamente, tem que fazer a prevenção, né? Então, a fisioterapia, teoricamente, seria a prevenção de lesões ou prevenção de qualquer disfunção biomecânica, né? No teu caso, por exemplo. Tu acha que a consciência corporal pré-cirurgia vale a pena ser feita? Por exemplo, o paciente é obeso, né? Tá passando, né, por uma... Tá ruim, tá num estágio que realmente precisa passar para fazer a cirurgia, né? Porque tá perdendo mobilidade, função e etc. Você acha que fazendo exercício de consciência corporal, tente entender o teu braço, é uma parada mais oriental, mas acho que você vai entender. Então, tente entender teu braço, movimenta teu braço sem movimentar. Então, imagina que você tá movimentando teu braço, mas não movimenta, só para você ter a consciência corporal dessa região. Você acha que fazendo isso na fisioterapia facilitaria o processo no pós-operatório para esse paciente? Porque ele vai perder o peso, né? Ele vai perder a massa, né? Ele vai ficar flácido, mas se ele tiver um pouquinho mais de consciência, teoricamente ficaria mais fácil para a recuperação dele? Entende a Então, pergunta? depende muito, né? Porque, assim, se for aquela obesidade mórbida, igual lá, você vê aquele do Dr. Now lá, aquele
aquele programa que tem, né? Agora Aham. esqueci o nome Simulação do na cama. programa. Mas, cara, daí não tem... Como você vai orientar uma pessoa dessa que tem mais de 300 quilos a fazer, levanta o braço, olha, faz isso, faz aquilo, sendo que ela não consegue nem se movimentar, entendeu? Sim, E assim, é difícil, assim, tem que assim, você tem que vamos orientar eles, você tem que sempre incentivar esse cliente a fazer alguma atividade, se movimentar. O que seria isso? Pô, meu, o cara, a paciente está com andador, andando com andador, no pré-operatório, entendeu? Você fala assim, ó, para você operar, para você fazer a cirurgia, você vai ter que tirar esse andador e andar sem o andador, porque senão não vai fazer. Então, quem é que vai conquistar isso? Se o cara não perder peso, se ele continuar com 350 quilos, ele não vai conseguir andar sem o andador. Ele vai ter que perder peso. Como ele vai perder peso? Fechando a boca. Como ele vai conseguir, além de perder peso, como ele vai conseguir sem andar o andador? Praticar. Então, sem colocar esse cara para andar, não vai poder ficar sentado na cama, deitado na cama. Então, o pré-operatório na fisioterapia, nesses casos de obesidade mórbida, daquele paciente que fica na cama, não pode nem. Aqui no Brasil é bem difícil ter isso, tá? Nunca vi aqueles de 350 quilos, nunca vi. Tem, mas é difícil. Então, a fisioterapia vai atuar ali, mais nessas orientações e incentivar esse paciente a andar, esse cliente a andar, fazer movimentar, mas não extremamente assim, movimenta o braço, movimenta a perna, não. É muito específico, é muito, vamos dizer assim, você está segmentando. Ele tem que andar, assim, atividade, o principal exercício que ele tem que fazer no pré-operatório é andar. Você tem que pôr ele para andar, porque às vezes ele vai ficar muito tempo parado. Então, anda. Que ele andando, ele indo do banheiro até a cozinha, ele já é um esforço muito grande para ele. É um esforço muito grande. Ele vai estar ativando o músculo, vai estar ativando o pulmão, já é um exercício muito grande. Então isso ele já vai criando consciência, ele já vai criando adaptações e a consciência corporal a partir dali, entendeu? Ele pode fazer exercício, levanta um pezinho aqui, já para exercitar, pode, mas não extremamente uma consciência corporal, porque vai mudar muito a composição corporal dele, entendeu? Daí depois, sim, depois no pós-operatório, a fisioterapia atua nisso também, que você falou. Deu para entender? sim. Eu ia falar das consistências e tal, mas eu acho que esse não é o ponto, né? Eu acho que o ponto maior com relação à nutrição é que a gente talvez deveria fazer um pré-operatório mais eficiente com o paciente. Acho que seria mais importante a gente colocar, eu faço isso, né? O máximo que eu consigo. Colocar tudo bem transparente. Então, para o paciente entender, primeiro fazer o paciente entender ou buscar entender o que ele está fazendo nessa cirurgia. Que aí eu vou deixar para o Rafa falar. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu gosto de paciente que vem para mim que já passou com o terapeuta. Não gosto de atender os que não passaram ainda, porque eles não sabem o que eles querem. Isso é muito importante. Então, geralmente eu tenho um paciente que foge de mim quando já passou com o terapeuta. Acontece também. Eu acho que não fica claro para o paciente que, por exemplo, ele vai perder um peso que talvez não seja um peso real, né? Ele perde um peso mais massa muscular do que gordura, mas às vezes para ele isso não é uma questão. A questão não é ele estar equilibrado, a questão é de estar magro. Isso acontece muito. Eu tenho tanto paciente que eu pergunto se você arrependeu de fazer a cirurgia. Nunca ouvi um falar que sim. E eles têm muito problema de saúde, assim. Às vezes é uma dor nas costas, às vezes é desenvolver alguma outra doença, às vezes é porque passa mal com tudo que come, não pode sair, mas ainda assim eles não se arrependem. Eu acho incrível. Que mais? Eu acho que não fica claro que eles
no pós-operatório não vão poder comer algumas coisas. A gente explica, mas eu tenho a sensação de que eles não entendem. Eles acham que a compulsão alimentar vai ser resolvida, porque eles simplesmente não vão poder comer. Gente, não é assim que funciona. E isso é muito complicado, porque eu tenho uma paciente que ela veio falar isso para mim. Ela é extremamente orientada. Eu falo, então, mas a compulsão alimentar, eu gosto de comer x, y, z. Eu falei, então, você sabe que depois você não vai poder comer. Ué, mas a minha vontade de comer não vai passar? Eu falei, não, a sua vontade de comer não vai passar. E isso tinha que ter ficado muito claro para você, antes de você aceitar fazer esse tipo de procedimento. Eu nunca atendi nenhum paciente com cirurgia aberta. Todos os meus são de vídeo, que o cara estava falando, né? Nunca peguei nenhum de aberta, graças a Deus. Não sei se eu daria conta. Mas hoje em dia é bem difícil de acontecer. Só se você tem algum problema na operação, é difícil. Mas eu acho que isso das fases da dieta, eu acho que o pós-operatório, no geral, eu acho que a questão de compulsão alimentar, eu acho que a troca da compulsão alimentar por outras compulsões, isso não fica claro para o paciente. E eu acho que toda a equipe é responsável por isso, não só a gente, Nutri, o terapeuta que for atender, o físio, o médico, o cirurgião, todo mundo tem que conversar com esse paciente, não vendo ele como um cifrão, que às vezes é isso que as pessoas veem, e sim como um ser humano que vai ter muitos problemas se ele não entendeu porque ele está fazendo essa cirurgia. E assim, é um público que é muito curioso, porque eu fujo e eles aparecem, eu fujo e eles aparecem. Eu já fugi de muitos pacientes que me procurou, é impressionante. Eles me procuraram, vários, para pedir o laudo. E eu sou bem sincera, eu falo, olha, eu não te acompanhei, eu não sei da sua vida, eu não posso te dar um laudo. Seria muito antiético da minha parte, então desculpa. Eu sei que você vai procurar em outro lugar e vai conseguir, mas não vai ser eu que vou te dar. E já aconteceu várias vezes. Eu me sinto às vezes até culpada, porque eu pensei que eu podia ter ajudado essa pessoa, mas não tem como. Não adianta eu só vou dar o laudo e sei que ela vai sumir. Gente, isso acontece demais, demais. São poucos que ficam, né? Que de fato fazem o protocolo inteiro, que voltam com a Nutri periodicamente. Mas eu acho que é isso, eu acho que é clareza. Assim, falta nosso tentar explicar, talvez de outras maneiras, e não do você não vai poder comer isso, porque esse é o único caso que eu de fato falo, você não vai poder comer isso. É muito difícil falar desse jeito, porque é restrição, né? Mas assim, e é muita particularidade. Tem paciente que não aguenta comer carne, tem paciente que só come carne. Tem paciente que não aguenta comer arroz, tem uns que só arroz desce. Então, é muito particular. Tem lá os normais de sempre, mas sempre tem os fora da curva. E os fora da curva a gente tem que saber lidar também. Mas assim, eu tive muito paciente que desenvolveu algum tipo de compulsão alcoólica por causa da cirurgia bariátrica. Mas é muito comum, muito comum. E aqui eles não resolvem. Então, assim, eu acho que falta isso, falta a gente explicar com outras palavras que ele vai ter que se cuidar pro resto da vida, ele vai ter que tomar suplemento pro resto da vida multivitamínico e proteico. O proteico não fica claro, as pessoas não falam isso. A ingestão proteica do paciente vai ser tão pequena que ela não vai dar conta da ingestão só pela alimentação. Vai ter que suplementar. Eu já falo isso para o paciente na lata. Olha, você está ciente que vai ter que gastar com suplemento proteico. Você vai ter que comprar. E não é qualquer um. Eu preciso que você compre o que te ajude, não o que te atrapalhe. Então, isso eu tenho que deixar muito claro também para o paciente. E colocar as cartas na mesa, assim, sabe? De fato. Para ele entender que o gasto que ele vai ter, ele tem que estar disposto a isso. Atender pacientes de bariátrica pelo SUS é muito difícil. Porque eles não têm condições de comprar e você vê que o futuro não é dos melhores, porque vai faltar isso, e vai ter uma hora que ele vai precisar, e como que ele vai fazer? Então, gente, é muito difícil. Assim, é um paciente que precisa de muita assistência e muita empatia, porque é bem complicado. Mas, assim, a gente tem que ajudar do jeito que a gente pode, né? Mas é isso, deixar muito claro o que ele vai ter que fazer antes de fazer. O paciente já chega para você operado, no meu caso, está bem errado, porque o certo seria ele ficar acompanhamento. Se ele já chegou, pelo menos com todas as fases da dieta evoluída, as 5 fases,
aí ok ele passar com outro profissional, mas é importante que ele passe com o mesmo para a evolução da dieta completa. Porque cada profissional vai fazer de um jeito. Eu faço 30 minutos, tem profissional que faz a cada 2 horas, é muito relativo. Então, faça o acompanhamento de todas as fases com o mesmo profissional, no caso da nutrição, e depois, se você quiser, você procura outro, né, para mudar coisas, né? Mas é isso, ele tem que estar preparado nutricionalmente para fazer essa cirurgia e emocionalmente. E, infelizmente, monetariamente, porque não é qualquer um que dá conta de manter o pós-operatório. E é por isso que eles acabam ficando obesos, desnutridos, né? Depois, por isso que tem muito obeso que volta o peso, tem muito obeso que fica com pele, fica flácido, que meus amigos falaram, porque às vezes a questão é que falta massa muscular, a gordura está lá, só aparecendo, e o paciente não sabe o que fazer, e não consegue, né? Ou falta ajuda, enfim. E esse é o problema. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que focar mais. Explicar de fato para o paciente o que ele tem que fazer antes dele operar. Fica muito claro na cabeça dele. E é isso, a bola é sua, Rafa. Falando aí da parte emocional, é uma conversa que normalmente eu tenho aí com a Sam, né? Vira e mexe a gente fala sobre esse assunto. E a gente sempre nota uma delicadeza justamente nesse cuidado, igual ela falou, de todos esses profissionais envolvidos deixarem a pessoa ali bastante ciente. E uma coisa que eu vejo que, de uma forma geral, as pessoas acabam não dando muita atenção nesses casos é justamente buscar os motivos reais pelos quais elas querem fazer essa bariátrica. E o que a gente vê é que uma bariátrica normalmente ela vem como uma opção para esses casos onde o Caio mencionou, de obesidade realmente mórbida, ali onde a pessoa não tem muito mais para onde correr, e aí fazer essa cirurgia como último recurso para conseguir ter uma sobrevida, para daí, a partir daí, começar de repente, talvez de forma melhor, um plano alimentar, a nutricionista, exercício físico aí, enfim, com as áreas relacionadas, não só a pessoa que trabalha com essa parte, o educador físico, mas também com a parte da físio, igual o Caio falou, para poder também ajustar essa questão da dor, e a medicina oriental, igual o Kim falou. Mas eu acho que o primeiro ponto é, sim, sempre fazer uma auto-observação. Eu acho que isso para tudo na vida, e aqui não fica diferente. É começar a se observar e começar a entender, primeiro, por que chegou nesse ponto da obesidade ou coisa do tipo. Por que eu não consigo mudar a minha dieta? Por que eu tenho compulsão alimentar quando for o caso? Por que eu faço exercício, não consigo perder peso? Primeiro, feita todas as avaliações fisiológicas, tem que começar a olhar para lados que às vezes não estão ali contrapostos, tá? Claro que cada organismo é um, e uma coisa que também precisa ficar clara é que a nossa saciedade real é diferente da nossa percepção de saciedade. O cérebro, às vezes, entende a percepção de saciedade de forma diferente do estômago. Ele demora para fazer essa conversa. E aí, em alguns casos, por uma questão de hábito, acaba que o cérebro interpreta isso muito mais tarde. O hábito da gente é sempre comer mais do que deveria, ou as coisas erradas que deveria. Enfim, cada caso vai ser um caso. Mas falando mais ainda, de uma forma ainda um pouco mais antes de tudo isso, da parte emocional, existem muitas coisas que aparentemente não estão conectadas com a questão da alimentação, e quando você pesquisa um pouco mais a fundo, tem a ver. Acho que eu já falei muito disso aqui em outras lives, que o nosso cérebro é uma maquininha de fazer conexões. E às vezes, da onde a gente menos espera, é que realmente tem questões ali atravessando e se conversando, criando esses padrões, tá? Claro que tem casos onde tem uma questão genética envolvida, sim, onde a pessoa tem uma dificuldade de ter uma absorção, uma rápida... Bom, me fugiu a palavra aqui. Tem gente que tem mais facilidade de fazer essa digestão, de consumir, queimar essas calorias, e gente, às vezes, que tem dificuldade, existe uma questão genética. Mas existem vários fatos anteriores aí. A ansiedade pode levar à compulsão alimentar. E aí a pessoa come, para ela já se tornou algo tão natural que ela nem consegue se dar conta de que existe uma questão emocional que está gerando esse padrão, onde ela desconta ali na fisiologia. Então, como que a terapia
pode ajudar, ou vamos dizer assim, é importante, junto com toda essa conjuntura que a pessoa vai fazer para trabalhar isso. Falando aqui antes da cirurgia, um primeiro passo anterior, é começar a entender que se é possível fazer essa mudança de hábitos, tanto na alimentação quanto no exercício físico, a hipnose principalmente, ela pode ajudar você nessa questão de focar e trabalhar essas questões que estão dificultando aqui no seu processo de mudança de hábito, tá? Avaliar se não tem questões relacionadas à depressão, ansiedade ou algum tipo de bloqueio e até mesmo tratar essas questões da compulsão. Porque às vezes existe uma série de aprendizados ao longo da nossa vida que foram automatizados de tal forma que o nosso cérebro passa a reagir e essa compulsão, seja alimentar ou de qualquer outra coisa, se torna automática. A gente acha que é assim e tem que ser assim para sempre. Eu nasci assim e é isso. E não. Às vezes foi só um comportamento que foi aprendido, absorvido e automatizado pelo cérebro, e que na hora de você mudar isso, é muito difícil você mudar esse padrão, o hábito, o comportamento, porque isso já fica lá numa camada mais automática do cérebro, e justamente porque o cérebro quer economizar energia. Então, é muito importante entender se existem essas questões emocionais, e muitas vezes quando a gente acha que não tem, tem. Tá? Quando começa a investigar, quando começa a pesquisar, a gente começa a identificar essas coisas. E às vezes, antes de chegar no ponto de fazer a cirurgia, trabalhando essas questões emocionais juntamente com as outras áreas, juntamente com a nutrição, com a educação física, enfim, com a medicina oriental, o fisioterapeuta, a gente já consegue ter um resultado muito grande. E essa mudança de hábito pode levar a essa não necessidade de fazer a cirurgia, tá? E principalmente porque hoje em dia a gente vê que a maioria das cirurgias estão muito envolvidas com a questão estética. E às vezes a forma como você se enxerga, como você se observa, pode estar gerando esses padrões. E aí a hipnose pode te ajudar muito nisso. A terapia no geral, né? Eu tô falando da hipnose porque é a minha área, mas a terapia, de uma forma geral, pode te ajudar a fazer essa mudança de percepção de realidade para te ajudar a te encaminhar para essas rotinas diferentes. Então, às vezes, você vai trabalhar uma questão de depressão e que você começa a ver que você começa a ter mais facilidade, de repente, para trabalhar depois a parte alimentar, de entrar numa dieta, de entrar num compromisso com você mesmo, de fazer um plano alimentar que vai te ajudar ali a mudar esses padrões, tá? Parar de descontar na comida e coisas do tipo. Tem uma história aqui, deixa eu contar ela rapidinho, só para vocês entenderem essa questão de que às vezes uma coisa não parece ter nada a ver com outra. A gente viu isso muito, o Kim viu aí também no curso que a gente fez de hipnose. Se não me engano, foi o Gerald Cain que atendeu uma moça, né? O Gerald Cain é um hipnotista que faleceu em 2017, um pai da hipnose moderna, hein? Não sei se a história é dele ou é do Dave Elman, que era o professor dele. Mas ele atendeu uma moça que procurou ele porque falou que do nada ela começou a engordar muito e começou a ter a compulsão alimentar e não sabia o que fazer, porque ela sempre se alimentou bem, saudavelmente. E aí, quando foi fazer a análise, a anamnese para ver ali, foi identificado que ela teve alguns problemas ali na juventude dela com homens, de relacionamentos que não deram certo, teve alguma questão relacionada a abuso na infância. E aí, resumindo aqui a história bastante, o que conseguiram identificar na terapia é que a compulsão começou a partir de um momento onde ela, recém-casada, ouviu do marido que quis elogiar ela, uma história, ele disse para ela que ela era a mulher da vida dele, etc e tal, e que antigamente ele era um homem que não ligava para as mulheres, que aprontava com todas elas e não queria nem saber. E aí eu estou resumindo bastante a história aqui. Aí o que acontece? Essa mulher sofreu abuso lá atrás. Ela teve muitas experiências ruins com relacionamentos. Quando ela encontra lá o cara que era o amor da vida dela, o cara foi falar isso para mostrar para ela que ela era a mulher da vida dele especial, o cérebro interpretou como mais uma ameaça. E aí o que o cérebro fez? Bom, teoricamente, todos os homens então são uma ameaça, né? Se até aquele que eu achava que era diferente falou que era assim no passado, o que impede que ele seja assim comigo agora? Então, o cérebro criou um mecanismo para defender ela e falou assim, bom, para a gente fazer com que ela não corra nenhum risco com os homens, vamos criar uma maneira de afastar ela dos homens. E aí ela começou a se alimentar compulsivamente, porque teoricamente isso afastaria os homens dela. Você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A compulsão acabou gerando. Esse último gatilho foi a gota d'água para gerar uma compulsão inteira. Então, às vezes, a gente tem questões emocionais ali envolvidas que a gente não faz nem ideia.
né? E aí, fazendo uma terapia, trabalhando essas questões, mudando a nossa percepção de realidade, talvez mudando o nosso foco para poder mudar a alimentação, ter mais facilidade em fazer a mudança desse hábito para uma alimentação mais saudável, para exercício físico, isso faz com que você talvez chegue no ponto onde nem precise fazer a cirurgia, tá? Porque isso tudo juntamente com esse ponto que a Sam falou agora de que todos os profissionais têm que mostrar, assim, quais são, né, o que realmente vai acontecer após a cirurgia, talvez façam com que as pessoas comecem a se motivar mais a não ter que chegar nesse ponto, tá? Existem outras formas também que a hipnose normalmente ajuda nessa questão. Além de trabalhar essa questão emocional, que eu acho que é o mais importante, tem algumas técnicas que alguns hipnotistas usam, como, por exemplo, balão gástrico hipnótico. Então a gente fala assim, mas isso daí funciona, tal. Funciona, é sugestão. É como se você dissesse ali para o cérebro que já é para ela se alimentar ali dentro de um limite, mas não adianta nada você dar uma sugestão de balão gástrico se a pessoa faz toda uma alimentação errada do mesmo jeito. Não vai estar ajudando da mesma forma. Então a hipnose pode ajudar na questão emocional, talvez utilizar essa sugestão de balão gástrico, que não vai ter nenhuma cirurgia fisiológica, nenhum corte, nem nada do tipo. É só uma mudança de percepção do seu cérebro para ele não comer mais do que ele precisa. Mas isso sem um acompanhamento nutricional também não vai fazer o menor sentido. A pessoa come pouco, mas come porcaria, já não vai adiantar, né? Então, pode falar, Sam. Eu não falei aquilo para as pessoas não fazerem a cirurgia. Eu falei que tem que estar tudo muito claro para ela lidar, assim, alinhar a expectativa. Se ela vai fazer, estar ciente do pós-operatório. E Sim. se estando ciente do pós-operatório, aí ela decidir que não vale a pena, ok, mas é para alinhar a expectativa. Acho que é importante a pessoa não desistir de fazer, mas saber o que espera ela do outro lado do arco-íris. Sim. O que eu quis dizer, na verdade, foi que talvez ela entendendo tudo isso e trabalhando questões emocionais, fazendo a mudança de hábitos, talvez ela nem precise chegar no ponto de fazer. Não estou falando que ela não vai fazer e não deve fazer. Mas entendendo tudo isso, entendendo que há possibilidades de fazer uma mudança real antes de chegar nesse ponto, talvez isso seja mais benéfico. Mas se ainda assim ela quiser fazer, eu acho que tem que fazer sim, não é nada disso. O problema é que você vai lidar com muito mais talvez coisas custosas aí, como você disse, que poderiam até ser evitadas e você manter uma saúde aí, acredito eu, mais melhor, né? Ter uma qualidade de vida aí mais saudável ainda. E ainda com a questão emocional envolvida nesses processos, trabalhada de uma forma que te deixa ali mais melhor em todos os aspectos físicos e emocionais, né? Então, na minha opinião, pode falar, cara. Desculpa, né? Na minha opinião, o pré-operatório, cara, a parte emocional é a principal, essa parte psicológica. Eu conheço uma conhecida minha que tem 28 anos, ela fez com 26 anos de idade a cirurgia bariátrica. Ela não era obesa, ela estava pouquíssimo acima do peso, fez a bariátrica por plena vaidade, entendeu? Então você vê que cirurgião se submeteu a fazer isso. Realmente, o cara queria ganhar dinheiro. Se fosse qualquer cirurgião, eu falo assim, não, você não vai fazer a cirurgia bariátrica, eu não vou fazer em você. Ah, mas eu vou pagar, tá bom, mas não vou. Porque é extremamente um risco para essa pessoa. A não ser tanto obesa, a cirurgia é principalmente para a pessoa que realmente não precisa, é extremamente um risco. Ela fez por pura vaidade. E, além disso, depois disso, fez a abdominoplastia, entendeu? Então, fez 2 cirurgias seguidas, em menos de 2 meses. Então, cara, um absurdo. Exato. Entendeu? Absurdo. Ai, que louca! Posso falar? Ela não podia ter feito isso. Você só pode fazer cirurgia pós-bariátrica depois de 1 ano. Tem que Exatamente. terminar 2 meses. Tem certeza que foram 2 meses? Não, fez. Não, depois de, sei lá, vai, um ano no máximo. 2 meses, estou exagerando, 1 ano no máximo. Aí já meteu e já fez abdominoplastia. Entendeu? Não, mas esse é o ponto. E são cirurgias que, assim, hoje tá até mais moderno, etc. Mas você tem uma série de outros impactos, né? Por isso que é importante que a pessoa tenha a consciência disso. Agora, talvez esse caso que você falou,
é um caso de que se ela fosse buscar o porquê que ela está se enxergando ali daquele jeito, e aí Porque as se outras ela... amigas eram magras. E ela era um pouco acima do peso. Ela queria ficar igual as amigas. Então, Ó, posso falar? Não vou entrar nesse assunto, porque ele é muito delicado. Às vezes, ela tinha uma esteatose e você não sabia. Às vezes, ela tem uma apneia do sono e você não sabia. É um assunto muito delicado. Acho melhor a gente não aprofundar nele agora. não, Minha então, opinião. mas eu acho que o ponto é só fazer uma verificação antes, porque de repente isso poderia ser corrigido de uma outra forma, por isso tem que ser analisado, isso é Exatamente. fato. Mas, Sim. assim, é importante deixar claro, porque eu vejo que muitas pessoas não fazem essa associação emocional. Elas olham para a estética e falam, quero mudar, esse é o jeito mais rápido. E às vezes o jeito mais rápido gera prejuízos maiores. De novo, não estou falando que não tem que fazer, que o único caminho é cuidar previamente. Às vezes tem pessoas que têm Lógico. realmente a necessidade e melhoram muita coisa. Mas aí existem outras Vai da questões a serem pessoa, né? avaliadas. Você orienta, vai da pessoa, se quer realmente E isso. fazer ou não. Não é, Sim, com como o André certeza. falou, a nossa verdade não é absoluta, né? Isso, com certeza. E aqui a ideia é essa, é mais deixar claro para as pessoas o seguinte: trabalhar esta questão emocional pode trazer benefícios, inclusive anteriores à cirurgia, e pós-cirurgia pode ajudar de algumas maneiras, mas talvez, acredito eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, não tanto de forma eficaz quanto talvez antes da cirurgia, entendeu? Mas dá para Não, ajudar de não diversas acho. formas também. Não acho. Eu acho que se você pega um paciente que entrou no álcool, que entrou nas drogas, por conta da compulsão alimentar que ele tinha, fez a cirurgia bariátrica, perdeu peso e não está sabendo lidar com a compulsão, eu acho que dá para ajudar sim e muito. Eu acho que você está muito no preventivo. Vamos pensar que o paciente chegou para você já cirurgia, fez a cirurgia. Você vai ter Já que tratar atendi do mesmo jeito caso e e o evitar tudo. resultado não foi dos melhores, porque a pessoa não realmente enfrentou a situação que deveria por trás daquilo, Então, inclusive com relação ao vício, e aí não teve um resultado maior, porque acabou sendo um é, mecanismo de fuga. Eu não estou falando que é impossível não ajudar essa pessoa, mas a própria pessoa não quis trabalhar isso a fundo. Então escolhas. acaba se tornando um pouquinho mais complexo. É possível ajudar? Choice. Claro. Em qualquer momento é possível você ajudar quem quer ser ajudado, quem quer Ser fazer algum tipo ajudado, de mudança efetiva. E nem estou com falando que está certeza. ligado ao fato de ter sido pós-cirurgia. O que eu estou trazendo é só um exemplo que do único caso que eu atendi, vamos dizer assim. Quer dizer, tiveram 2 casos que eu atendi. Um era para essa questão de trabalhar a questão da compulsão. Não teve um resultado tão satisfatório, mas porque a pessoa acabou não mergulhando efetivamente, querendo mudar isso efetivamente, né? É, E teve um caso que teve também a cirurgia bariátrica, teve um resultado bom, mas a questão era uma outra, né? Não tinha essa questão a ver com a compulsão. Mas enfim, qualquer momento, quando a gente fala de bariátrica, de qualquer cirurgia, na verdade, tanto pré quanto pós, a questão emocional pode ser sim trabalhada, até para auxiliar essas pessoas a lidar melhor com isso, a seguir, inclusive, depois da cirurgia. A hipnose pode ajudar, por exemplo, a fazer com que ela siga ali a dieta que ela precisa seguir certinho a partir dali, ajudar ela a fazer aquelas mudanças de hábitos que ela vai precisar fazer. Porque em ambos os casos, tanto pré-cirurgia quanto pós, ela vai precisar mudar os hábitos dela. Então, com certeza. eu defendo mais o pré, porque eu acho que se tiver a possibilidade de fazer alguma mudança, é legal. Mas tem casos que não tem mesmo. A pessoa tem que fazer. E aí, a gente pode trabalhar dessa maneira no pós também, tá? Exato. Então, sei lá, acho que o que eu tinha para falar mais era isso, né? Que é para a gente ficar mais atento a essas questões emocionais que a gente sequer imagina que possam ter relação com a comida, né? Com a forma de alimentação ou com os nossos hábitos de não fazer exercício, qualquer coisa que possa ali fisiologicamente estar interagindo com isso. Às vezes é uma questão emocional da qual, quando você trabalha essa questão, todos os outros hábitos que você precisa mudar pode facilitar nesse processo, né? Então, acho que a questão emocional está muito relacionada a isso. E quando a gente fala da parte estética, tem emocional envolvida, né? Porque se eu não estou feliz como eu estou, não deixa de ser uma emoção associada, né? Então, trabalhar essas questões, entender por que está chegando nesse ponto e qual é a parte emocional que está atrapalhando nesse processo todo aí. Legal? Perguntas, dúvidas, comentários? Temos perguntas do chat para finalizar, creio eu. Tem alguns comentários, falando o que a gente já falou, né? O maior problema do Sérgio
Nossa, sobrenome sinistro. Mikichuk. Se eu estiver falando errado, corrija aí, meu. Seu Sérgio. Lipinodei. Ele falou aqui, ó, que a bariátrica está sendo usada mais como recurso de emagrecimento, né? Que foi o que vocês falaram, e não para Exato. salvar vidas, né? E aí tem uma pergunta da Gisley. Como pode ajudar na absorção de vitaminas com a acupuntura? Vamos lá. Com a acupuntura em si, não dá, tá? E sim com a dietoterapia e a fitoterapia oriental. Só que o que acontece? Alguns tipos de ervas não vão existir aqui no Brasil por conta de clima. Você não vai conseguir achar algumas ervas aqui. E aí, o que eu vou recomendar para ti? Se tiver com falta de absorção de vitaminas, sais, etc., é recomendado você consultar um Nutri, tá? Porque ele vai saber dosar aqui, né, que a Sami manja mais que eu, para saber os alimentos que tem aqui, que é mais fácil de você encontrar. Existe na fitoterapia e dietoterapia? Existe, só que você não vai encontrar aqui. Tá? É raro você encontrar, e se encontrar vai ter que ir lá na Liberdade, só que se você não for de São Paulo, eu não vou saber te falar, né, da cidade que você está, que tem. Então, para evitar essa dor de cabeça, para facilitar e acelerar, otimizar o teu tempo para melhorar contra a absorção, né, de vitaminas, já procura um Nutribom, né? Então a Sami está aqui, ó. Aí você manda um box para ela aqui. Manda. Mas essa é a verdade, beleza? A perguntinha: após a cirurgia, mesmo que a pessoa perca massa muscular, as articulações já estão prejudicadas antes de fazer a cirurgia por conta do peso, né? Na minha visão, sim. Sim. A minha também. Sim, com certeza. Mas por conta do peso. Show. Aí isso é legal, ó. Muitas pessoas fazem a cirurgia, que é o que o Caio falou, não porque querem, mas é porque as outras pessoas induzem ela a fazer. As pessoas em volta, né? Que aí a gente fala, aí que o Roy pode até falar, é uma mente mais, né, frágil, assim, né? Mas... Não, acho que não é isso, não. É porque hoje em dia a gente opinião dos vive... outros, né? Não, mas eu digo assim, hoje em dia, você olha pro Instagram, tudo ali é uma vitrine que as pessoas acabam querendo se modelar por uma razão ou outra. Não existe uma razão específica. Vaidade. A gente vê o filtro do Instagram e muitas vezes a gente acha que aquilo é verdade. E tudo é Photoshop, tudo é... E aí tem a gente até uma série, né? As pessoas estão com depressão, tá aumentando o número de depressão por conta de rede social. Porque vê no Instagram, vê as blogueiras toda bonitona, todo com biquíni lá. Esquece que tem um monte de filtro. O namorado top, que sabe cozinhar, não sei o que. Os caras, nossa, eu quero ter um também, entendeu? E deprime, fica deprimido, é verdade. Eu não sei onde eu tava vendo em um canal, mas era uma coisa mais zoeira, que a pessoa falou assim, falou assim, hoje em dia a pessoa vai no cirurgião e fala assim, eu quero ser igual esse filtro aqui, ó. Cara, é verdade. Né? Então, é nesse nível que estamos chegando com a informação, né? Enfim, as razões podem ser várias. O importante é você achar o seu motivo. O seu motivo, exatamente. Tem julgamento do motivo que você vá, mas que você assuma o motivo para você, se for por estética, se for por saúde, se for por causa do vizinho, mas aceitar o seu motivo e seguir. Independente, sem julgamento dos outros do que o seu motivo está errado, porque cada um sabe do seu próprio motivo. Exato. Mas e às vezes tem gente que não sabe, é mas é bom procurar encontrar o seu motivo, né? Isso é importante. Total. E respeitar as leis, né, as regras depois. Né? Não adianta fazer e, tipo, largar a mão. Meus pacientes eram assim. Os pacientes que eu recebi não fizeram nada e aconteceu, voltou. Era 3 dígitos, emagreceu e voltou. Só complementando outro negócio que acho que eu esqueci de falar, é o seguinte, isso que vocês falaram do pós é muito importante. A galera faz a cirurgia, no começo tem aquela dificuldade de comer, mas como não mudou aqui, os hábitos aqui, vai voltar às vezes a fazer tudo, né? A pessoa tem o hábito de ir lá no Mac, pedir 5 número 1 lá. Aí a pessoa faz a bariátrica, o que ela vai fazer? Às vezes por hábito, ela vai pedir 5. Ela não vai aguentar comer um pedacinho. Ela vai pedir 5. Não deveria fazer isso, André. Então, não deveria, mas como não mudou aqui, vira automático, é comportamento. Não pode esquecer o seguinte, o cérebro, ele cria hábitos e comportamentos para otimizar o processo e gastar menos energia. Então, se você está fazendo uma coisa muito automática, eu tento parar de fumar e não consigo, tento parar de comer e não consigo, talvez tenha que mudar essa percepção aqui dentro, esse automático aqui, para que você passe a conseguir sem um gasto maior de energia. Mas tudo isso vai depender de cada pessoa e vai depender de uma avaliação para isso. Mas acho que começa a tentar porque, né?
Faz. Mas eu acho que teve um ator da Globo, aquele comediante, que ele falou isso. Acho que ele fez a cirurgia, emagreceu. Ele falou que entrou em depressão porque, meu, eu era diferente, agora eu era de um jeito, agora eu tô totalmente diferente, eu não sei como agir. Acho que teve Pois é. uma época que ele falou isso. O Hassum, né? Acho que foi o isso aí. Hassum, se não me engano. Ele Ficou sempre agressivo. Mas ele teve muita crítica, né? As pessoas falaram que ele É. não era mais divertido. As pessoas são Uhum. cruéis. Não, exato. tem essa Então, por isso questão. tem que trabalhar isso aqui, ó, para você saber o que você quer e por que você está fazendo aquilo. Tendo isso em mente de forma aonde você entende que é para você, acabou. Acho que facilita muito alguns processos. Eu Show. tenho uma paciente que, deixa eu só contar isso, que é muito complicado. Ela fez por causa da família. A família soltou uma bomba assim, uma frase que acho que doeu no coração dela, ela fez. E agora ela fez com a família. Ela não consegue conviver com a família nos momentos de lazer e de alimentação, porque a família não mudou os hábitos, mas ela teve que mudar. Tá sofrendo a bicha, viu, gente? Então, Tô com dó. Por quê? Porque É não soube os difícil. motivos certos para fazer. O motivo não era dela, Exatamente. era da Exatamente. família. Não estava preparada. Coitada. Exatamente. É a mesma pessoa daqui do comentário? Eu conheci uma pessoa que fez a cirurgia, Ah, que fizeram Olha que exatamente não. porque a família falou tanto. Não tem sei, outra depois pessoa você... que comentou, Depois, né? depois você me manda o nome, quero saber quem é. Não, ela é Quem minha que aluna, mandou eu posso essa? mandar. Essa Foi é a minha Clau aluna, é da que Clau. mandou? Então não. E ela mandou na sequência Então, aqui, não. uma outra pessoa que ela É. conhece bebeu 1 litro, como é que é? Bebeu meio litro Meio d'água litro. de uma vez, logo após a cirurgia. Quase morreu, É. né? Óbvio. Porque Já tava não tá acostumado seguindo a com... Não, regra. vomitou. Só vomita, só. Não tem não problema, não. É só água, de boa. Deixa eu Acho que ver. é isso aí. Só tem que ter em conta o seguinte, a conta chega. Você vai pagar à vista ou com juros? Aí é a escolha. Mais ou menos isso. A conta chega. Show de bola. Bem, quem tiver mais perguntas, já passou o horário aqui, mas quem tiver mais perguntas, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato de cada um dos membros aqui da mesa. Agradecer a presença de todo mundo que esteve aí até o final. Agradecer a presença da mesa e nos vemos Tamo daqui junto. a 15 dias, em 15 agosto. dias. Certo? Valeu. Valeu. Um abraço, Beijo. galera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.